Oi, você sabia que a história do Teatro Itaúna é muito rica, interessante e surpreendente? Essa história foi escrita pelos diversos artistas amadores que ousaram subir ao palco e deram vida a personagens, contaram histórias e promoveram a reflexão, o riso, o entretenimento, o conhecimento e a cultura. O que se faz agora é um agrupamento de certos elementos, informações e momentos desta história para que os itaunenses de hoje conheçam essa trajetória gloriosa e árdua desses artistas que fizeram de forma significativa e singular a história da cultura cênica em nossa cidade. E que, pelo reconhecimento do poder público municipal e do povo de Itaúna, considera a história do teatro em Itaúna como patrimônio imaterial do município. Para facilitar a compreensão desse passado, podemos dividir essa história em 3 fases distintas. Vamos tratar agora da segunda fase. A segunda fase da história do teatro em Itaúna vai de 1939 a 1974. Neste período, nossa história é marcada por 2 características fundamentais. A primeira é a influência da era do rádio, com seus programas de auditório que evoluiu para o teatro de revista, com grande participação dos artistas da Rádio Clube. E a segunda é a migração do teatro para as escolas públicas e privadas do município, onde se dá a formação de novos atores, bem como de público. Assim, o pensamento que rege esse período é a perspectiva de que a arte é um alento para os tempos sombrios. E para marcar o início desta fase, comecemos com a montagem de O Coronel Xique-Xique, uma peça como outra qualquer, a não ser pelo fato de que essa peça fora dirigida por um padre, escrita por um seminarista e com um objetivo específico, a compra de um piano para o seminário que funcionava no Colégio Santana. E por que isso era importante? Porque o teatro migra dos espaços que lhe era próprio, o Teatro Santana e o Teatro Mário Matos, construído para este fim, e vai para outros espaços que, na maioria das vezes, exigia dos diretores e atores muitas improvisações. Estes espaços, cinemas, estúdios de rádio e escolas, fazem com que os textos sejam adaptados a estas realidades. Surge então um novo estilo de montagem teatral, o teatro revista. Um espetáculo carregado de improvisações e adaptado a um outro tipo de público, e contando as histórias e dramas com criatividade, leveza e humor. O teatro revista contou com os palcos dos grandes espaços do cinema. Aqui em Itaúna, na década de 1940 e 1950, havia 3 espaços de cinema: o Cine Rex, antigo Teatro Mário Matos, o Cine Bagdá da família Drummond, localizado ali na travessa da Arthur Contagem Vilaça, e o Cine Popular, lá na esquina da Silva Jardim com a Rua Francisco Santiago. Destaca nesta nova modalidade teatral o novo grupo dramático da década de 1940, e o Conjunto Teatral Ita, na década de 1950 e 1960. Nas décadas de 1940 e 1950, tivemos as montagens Compra-se um Marido, 1940,
A Vida de Santa Teresinha, 1947. O Amor Vence Obstáculos, 1950. Vestido de Baile, 1950. Mas o que observamos aqui é que as montagens desse período são mais espaçadas. Não tem aquela profusão de peças que se viu na primeira fase, com 2, 3 ou até 4 grandes espetáculos anuais. Outro fato interessante e importante é a presença de atores de origem diversas, não mais ligada a grupos familiares. Veja que podemos confirmar essas características. Temos aqui o panfleto de divulgação da comédia A Ditadora, que teve seu lugar no Cine Teatro Bagdá. Destacamos aqui o apoio do comércio local e até de BH para a realização do espetáculo e ainda a presença de novos atores amadores, como Hélida Beguini, Marcelo de Faria Matos, o nosso Mineirinho. Já na década de 1960, destacamos a montagem de outras 3 comédias: Chica Boa, de 1960, Bicho do Mato, de 1962 e Apuros de um Marido, em 1963. Ainda na década de 60 e paralelo aos espetáculos nos palcos dos cinemas, temos a destacar a Era de Ouro do Rádio, de modo especial da Rádio Clube de Itaúna, que funcionava nas dependências do Cine Teatro Santana, mais conhecido como Cine Popular, lá na rua Silvio Jardim. Destaca-se aí os trabalhos dos radialistas da época, que fizeram não só a história do teatro de Itaúna, mas também a história do rádio. Para começar, destacamos o monólogo produzido por Cosme Silva, E Ela Não Voltou, que foi para o palco com a interpretação de José Gabino Júnior. Os programas de rádio, com o radioteatro, radionovela e programas de auditório, se solidifica nos anos 60 e 70, destacando os programas do Cosme Silva, Naningo Neto, Mineirinho e Hamilton Coutinho. Os programas de auditório, geralmente utilizando o palco do Cine Popular, foram palco de experiências de interpretação, de apresentação de grupos musicais, pequenas esquetes para o rádio, espetáculos de palhaços e tipos caricatos que aguçaram a criatividade dos artistas de nossa terra e foram criando um público mais específico e diferenciado em relação ao teatro tradicional. Enquanto isso, nas escolas públicas e particulares, o teatro vai ganhando espaço, graças à atuação de professores, que desenvolviam textos e faziam experiências com seus alunos. Destacamos Dona Ieda, que no Colégio Santana fez inúmeras adaptações dos textos de Maria Clara Machado para o público estudantil. Textos como Pluft ou Fantasminha e Maria Minhoca. Pouco a pouco essas peças vão conquistando não somente o público, mas também vão fazendo surgir uma nova geração de atores no teatro itaunense. Exemplo disso é a estreia de Elimar Alves no teatro itaunense na década de 1970 com O Noivo do Outro Mundo. Assim como todos de sua geração, Elimar Alves teve suas primeiras experiências nos pequenos espaços teatrais das unidades escolares, como a Escola Dr. Augusto Gonçalves, Colégio Santana e Escola Normal de Itaúna. Ainda na década de 1970, se registra a montagem dos espetáculos Roda Viva, O Quarto de 1,5 e Zezinho o Grande, todos desenvolvidos nos espaços escolares, com a presença de estudantes que pouco a pouco vão ser transformados em atores e atrizes como Zanilda, Silvio Bernardes, Marco Antônio Lara, Elimar Alves
e tantos outros. No palco do Polivalente, destacamos o grupo teatral Polita, do teatrólogo Sérgio Mibieli. A peça O Alto da Compadecida se transformou em um ícone da ação de Sérgio Mibieli no teatro itaunense. Com pouquíssimos recursos, foi possível realizar um belíssimo espetáculo. Os trabalhos dos professores, e de modo especial de Sérgio Mibieli, Vânia Campos e Eda Machado, vão fazer surgir uma nova geração de atores e de atrizes e de grupos teatrais que vão garantir a próxima fase do grandioso teatro itaunense. E para completar esta fase, destacamos a Associação dos Professores de Literatura, Língua Portuguesa e Artes da Escola Estadual de Itaúna. Os professores Miranda, Marco Elísio Coutinho e Vânia Campos levaram para os palcos daquela escola belíssimos espetáculos na literatura nacional, sempre associando teatro e o ensino da literatura. Destacamos aqui a atuação de Fábio Scorza, na atuação, direção e montagem de textos literários, em pequenas e grandes apresentações nos palcos da Escola Normal. E assim, podemos classificar a segunda fase da história do teatro em Itaúna como uma fase composta por duas perspectivas diferentes. O teatro como mídia e arte intimamente ligado aos programas de rádio, e o teatro escolar, momento de aprendizado e de criação de novos atores e atrizes, confirmando a afirmação feita logo no início dessa apresentação. É a arte que se apresenta como um alento nos tempos sombrios.